A primeira vez que o meu filho me falou obrigado, eu chorei. E eu vou explicar por quê. Ele demorou muito para falar. Ele foi falar só lá pelos 3 anos. E a gente já estava arrancando os cabelos, desesperado, porque aquele menino não falava. E aí ele finalmente começou a falar. Mas quando a criança não fala e você está explicando as coisas para ela, você não vê muito retorno. Eu explicava as palavrinhas mágicas, por favor, com licença, obrigado, mas parecia que eu estava falando para as paredes, parecia que ele não estava me entendendo e nunca ia aprender aquilo. Então, quando a primeira vez que ele olhou para mim e falou obrigado, nossa, eu desmanchei de chorar, porque aí eu percebi que eu não estava falando para as paredes. Ele estava ouvindo do jeitinho dele, no tempo dele, e ele estava processando aquilo. Você entender em que contexto você fala por favor, em que contexto você fala obrigado, isso exige uma maturação do cérebro que já é mais refinada. Foi nessa época que eu decidi estudar um pouco mais sobre o desenvolvimento infantil. E foi aí que eu tomei conhecimento das funções executivas. Isso foi muito importante porque eu pude perceber que certas coisas que eu queria que meu filho fizesse, ele ainda não estava preparado para fazer. Usando uma analogia da engenharia, ele não tinha hardware. Imagina um computador. É como se ele ainda não tivesse o HD ou o processador ou a memória para poder entregar aquilo que eu estava pedindo para ele. E muitas vezes acontecia o contrário também. Às vezes tinha coisas que ele já podia fazer, mas que eu não cobrava. Então, ter esse conhecimento foi muito importante para eu ter mais paciência. Eu tive um outro olhar para o desenvolvimento do meu filho. Eu comecei a entender o que eu podia exigir dele naquele momento, o que eu podia ensinar para ele naquele momento e o que eu tinha que esperar. E isso é muito importante porque hoje a gente vê as duas situações. A gente vê pais cobrando demais de uma criança, cobrando aquilo que ela ainda não é capaz de entregar. E a gente vê o contrário também. A gente vê pais que não pedem para aquela criança aquilo que ela já pode fazer. E aí, quando a gente faz pela criança o que ela já pode fazer, a gente passa para ela a seguinte mensagem: eu não acredito em você. Você não é capaz. Eu tenho que fazer por você. E isso é extremamente danoso para o desenvolvimento dessa criança, para a construção da autoestima dela. Então veja que é muito importante nós, pais, que a gente tenha um mínimo de conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. Isso pode fazer toda a diferença. E nessa minha caminhada, eu me encantei pelo mundo das funções executivas, principalmente quando eu descobri que aquilo que mais impacta no futuro daquela criança não é o QI. Quando eu era criança, se preocupava muito se o QI era baixo, se o QI era alto, como é que ia desenvolver o QI. Mas hoje a gente sabe que o QI, basicamente a gente nasce com ele, é um presente. Ou ele é alto ou não é. A gente consegue até trabalhar, mas é muito pouco. Já as funções executivas, elas são plenamente trabalháveis. Elas são ensináveis, são treináveis. E são elas que mais vão impactar o sucesso daquela criança no futuro. Isso para mim foi fantástico, porque eu falei, agora está na minha mão. Se é treinável, se é ensinável, perfeito, a gente vai trabalhar, vai fazer um plano e vai dar certo. E outro ponto positivo, elas levam mais de 20 anos para completar o desenvolvimento. Ou seja, a gente tem tempo. Ao mesmo tempo que a gente não pode empurrar com a barriga e deixar isso para fazer para depois, a gente também tem tempo, né? Claro que tem janelas ótimas. Tem o período ideal para você desenvolver a regulação emocional, tem o período ideal para você desenvolver a perseverança, tem o período ideal para desenvolver o gerenciamento do tempo, mas sempre dá para recuperar. Por que é importante fazer na janela correta? Por quê? Porque a gente tem a chamada neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de aprender pela imitação, pela visualização e pela experimentação. E essa neuroplasticidade, ela está mais ativa na infância e em determinadas janelas para determinadas habilidades.
Então, se eu aproveito essas janelas, eu vou tirar o máximo proveito da educação que eu estou dando para essa criança. Por isso, é muito importante que a gente saiba disso. E essa foi a minha grande motivação para criar o treinamento dos Guardiões da Mente. Como funções executivas é um assunto muito abstrato, é muito difícil ensinar isso para uma criança. A gente fala e ela não vai entender. É mais difícil do que eu ensinar ela a falar obrigado, por favor e com licença. E foi aí que, vivendo essa dificuldade aqui dentro de casa, eu pensei, eu preciso arrumar uma linguagem que a criança consiga entender melhor aquilo que eu estou querendo explicar para ela. E aí foi a fase que os meus filhos estavam encantados com Divertidamente. E aí um belo dia, enquanto eles assistiam o filme e eu estava lá nos meus estudos, eu liguei um pontinho com o outro e falei, gente, tá aí a resposta. Olha como a criança entende, quando ela assiste o Divertidamente, o que é a raiva, o que é a tristeza e o que é a alegria. Se eu fizer a mesma coisa com as funções executivas, eles vão entender. E foi assim que surgiu os Guardiões da Mente. E isso dá tão certo que eu recebi, há uns dias atrás, um comentário de uma mãe. Ela me chamou no WhatsApp e falou assim, Vanessa, o meu filho, o fulano, ele acabou de falar para mim que eu preciso prestar atenção na minha Karen, porque as minhas emoções estão muito descontroladas. Eu achei aquilo fantástico. A mãe ficou surpresa e eu também, porque eu imaginava que ele ia entender que tinha um guardiãozinho na cabecinha dele que cuidava das emoções. Mas esse menino, ele foi além. Ele não só entendeu a função da Karen dentro da cabecinha dele, como ele conseguiu perceber que na cabeça da mãe dele e de outras pessoas também tem uma Karen. E que naquele momento, a Karen da mãe dele estava precisando de ajuda. Olha que fantástico! A gente conseguiu traduzir um conceito que é extremamente abstrato em algo que a criança não só entendeu, como passou a monitorar. E o monitoramento também é uma função executiva. Então veja que tem muito poder quando a gente traduz para a criança os conceitos em algo que ela consegue visualizar, tocar. Quando a gente junta isso com a ludicidade, aí é um passo para que ela consiga entender e assimilar aquilo no dia a dia dela. Porque entender é um passo. Assimilar no dia a dia é quando ela vai levar aquele conhecimento para a vida dela. E aí a gente vai ver os efeitos sendo produzidos. Bom, esse vídeo era para explicar para vocês como surgiu e por que é tão importante que vocês ensinem essas questões para o seu filho, para a sua filha, nos tempos corretos, nas janelas corretas. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos eles vão ser extremamente gratos por terem tido a oportunidade de aprender funções tão relevantes na época certa.